Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar de formação do BIG. O meu nome é Steven Santos, trabalho na equipa de plataformas de trading e hoje vamos olhar para um assunto que é muito procurado. Muitas questões surgem frequentemente relativamente a esta questão da cobertura de carteiras de hedging. É este o assunto para o qual vamos olhar nesta apresentação. Este será o esquema que vamos trabalhar, a ordem de assuntos. Primeiro vamos ver um enquadramento deste tipo de estratégia e por alguns exemplos práticos, não só em Portugal, como também com uma carteira de ações francesas e depois alguns exemplos com ações norte-americanas. Estratégia de cobertura. Primeiro que tudo, o hedging funciona como uma forma de reduzirmos o risco que temos na nossa carteira de títulos. Por isso aqui não estamos a tomar risco, não estamos a tentar explorar a direção do mercado, a tentar antecipar qual é que vai ser a próxima tendência, mas sim proteger posições do mercado que já temos constituídas. E como é que fazemos isto? Fazemos-lo com posições curtas nestas ações, no índice no qual as ações estão integradas ou então num índice correlacionado. E quando digo posição curta, não é em termos de duração temporal, mas sim em termos de sentido. Ou seja, são posições que me permitem beneficiar da desvalorização do mercado, por isso colmatando as perdas que estou a ter nos meus títulos. Por isso o objetivo aqui não será obter mais-valias só por si, mas sim evitar ou diminuir perdas em ativos que eu já tinha anteriormente. Por isso, a eficiência, quer em termos de custos de negociação, quer também em termos de rapidez de implementação da estratégia, vão ser prioritários para mim para reduzir risco da minha carteira, reduzir exposição à direcionalidade do mercado. Existem várias abordagens possíveis que podemos seguir, quer a que neutraliza o risco de mercado, por isso o valor que eu vou abrir no instrumento financeiro de cobertura tende a ser equivalente àquilo que eu já tenho em termos de valor no mercado. Okay? Outra abordagem um pouco mais complexa neutraliza o beta. Portanto, o beta não é mais do que a correlação histórica que existe entre uma ação e o seu respectivo índice. Existem duas formas então de definirmos a quantidade que vamos transacionar no instrumento financeiro de cobertura, que, como vamos ver de seguida, são sobretudo derivados. Olhando ainda para o contexto desta estratégia de hedging, acaba por ser um complemento à diversificação, que é muito importante e que todos os investidores devem seguir, não só em termos geográficos, como também em termos de setor de atividade. A diversificação está provado que nos ajuda a reduzir o risco, mas em períodos de pessimismo extremo, quando temos uma crise política, uma recessão, quando temos uma situação específica, como tivemos a desvalorização acentuada do crudo há uns meses atrás, todos os ativos tendem a cair, ok? Independentemente de estarmos bem diversificados ou não, as correlações positivas disparam, ou seja, todas as ações descem, independentemente do seu mérito fundamental, do seu ramo, da sua indústria, tudo tende a sofrer. Por isso, nesta altura, o hedging tende a ser um bom complemento para a diversificação tradicional da carteira. Ok, motivos mais específicos para olharmos para uma estratégia de cobertura. Por isso, o primeiro diria que é reduzir o risco sistémico. Eu tenho ações, eu acredito que elas têm potencial a médio e longo prazo. A única coisa que eu pretendo fazer é proteger-me de correções de mercado, eventos macroeconómicos, instabilidade política. Outro motivo muito frequente é eu querer proteger a minha carteira de ações antes da publicação de resultados trimestrais ou antes da publicação de updates de trading, no caso de empresas do setor energético, por exemplo, como a Galp Energia tende a fazer. Nessa altura eu posso querer cobrir-me ou parcialmente ou na totalidade antes desses dados saírem. Eu tenho a agenda, sei quando é que vão sair e também historicamente geraram volatilidade. Terceiro motivo para querer cobrir a carteira é a elevada eficiência. Os custos de negociação são muito baixos ao abrir uma posição de venda
num instrumento correlacionado se eu comparar com o custo de vender a totalidade dos meus títulos e recomprá-los mais tarde, quando o mercado já estiver mais estabilizado, quando houver menos volatilidade. Okay? É muito mais eficiente esse tipo de negociação com apenas um instrumento de cobertura do que estar a vender dezenas de ações ou de obrigações, de ETFs, e depois voltar a comprá-los mais tarde. O quarto motivo para cobrir a carteira é a remuneração ao acionista. Eu não quero perder o próximo pagamento de dividendos que está agendado, eu sei qual é, só quero limitar as perdas que estão a ser geradas agora a curto prazo, por isso utilizo um instrumento para me cobrir. Existem vários tipos de instrumentos que podemos utilizar para fazer uma cobertura, permitam expressar uma visão descendente no mercado, e todos esses instrumentos têm essa possibilidade. Quer os ETFs inversos permitem fazê-lo, os warrants, os factor certificates e os mini futures, todos eles à sua maneira permitem ter uma visão negativa no mercado, ou seja, ganhar com a queda do preço, e todos esses instrumentos estão disponíveis quer no site do BIG, quer no MyBolsa, e depois existem outros instrumentos disponíveis nas plataformas de trading do BIG que nesta apresentação vamos concentrar-nos mais, até porque o preço é mais fácil para nos ajudar a construir a cobertura. Okay? É mais linear, digamos assim. Portanto, CFDs, futuros e também opções são três classes de ativos que nós temos disponíveis em plataformas de trading no BIG. Um conceito importante para esta estratégia é o rácio de cobertura, ou em inglês hedge ratio. Okay? No fundo, vai ser o rácio entre o instrumento financeiro que eu escolhi para cobrir a carteira face à posição já aberta que eu tinha em títulos. Existem algumas diferenças que devemos considerar quando estamos a proteger uma ação individual face a proteger uma carteira com vários títulos. Se eu quero apenas cobrir um título e se existe na plataforma um instrumento equivalente, aí o rácio de cobertura vai ser de 1 para 1. Imaginemos, eu tenho 500 ações da Altri na minha carteira, eu quero fazer uma cobertura a 100%, por isso utilizo o respectivo contrato por diferença, os CFDs, aposto na queda de 500. Okay? Aqui é completamente linear. Agora, quando tenho uma carteira com vários títulos, aí a complexidade aumenta ligeiramente. Okay? Por isso, o primeiro passo que eu sugiro é consultar o beta de cada ação que eu tenho na minha carteira. Aqui o beta já vimos que é a correlação que existe entre uma ação e o respectivo índice de referência, ou seja, quando o índice se move para cima ou para baixo, qual é que é o comportamento histórico dessa ação, se a ação sobe mais do que o índice quando o índice sobe, se a relação é inversa, se a relação é muito semelhante, existem várias possibilidades aqui. Eu posso consultar o beta de uma ação, quer em sites de jornais económicos, portais financeiros, caso o site da Reuters gratuitamente consiga aceder a essa informação, e para quem tiver acesso, terminais profissionais. Depois de eu extrair o beta de cada ação que eu tenho, consigo calcular o beta ponderado da carteira. Basicamente vejo qual é que é o peso de uma determinada ação na carteira toda e multiplico pelo beta dessa ação. Okay? Faço isso para os vários nomes que eu tenho na minha carteira, para depois ficar com apenas um beta ponderado. Daqui a pouco vamos ver alguns exemplos que simplificam esta explicação. O terceiro passo é calcular qual é que é o rácio de cobertura para CFDs, por um lado, ou então para futuros sobre índices. Okay? Porque esta diferença, se eu estiver a negociar CFDs sobre índices, estou a negociar o preço à vista, o preço que está a ser transacionado em bolsa. Okay? Por isso aqui é bastante linear, é o valor atual da carteira de ações, a dividir pela cotação desse índice, vezes o beta ponderado da carteira que eu calculei no passo anterior. Se eu quiser fazer a proteção com futuros, aí tenho que adicionar um pequeno passo, que é a cotação do futuro tem de multiplicá-lo pelo multiplicador. Okay? Cada futuro tem um multiplicador, no caso do DAX, um contrato DAX equivale a 25 índices,
por isso tem que fazer a cotação que o DAX estiver a fazer, vezes 25 índices. O caso do IBEX, o multiplicador é 10 índices, por isso cada ponto vezes 10, portanto 10 euros se eu negociar um futuro do IBEX 35 e depois multiplico pelo beta ponderado. Okay, são 3 pequenos passos que podem parecer rebuscados nesta altura, mas vamos já tentar simplificar de seguida. Ok, vamos então ver aqui o primeiro exemplo. Tenho uma carteira de ações nacionais, ela vale atualmente 31 mil euros. Atenção que aqui falamos sempre sobre valor atual do mercado, não valor histórico, não aquilo que eu investi há 5 anos ou há 6 meses atrás, mas sim quando valeria agora a minha carteira a preços de mercado. Este investidor estava preocupado com uma eventual queda do mercado, isto no verão passado, mas ele não queria vender as ações porque acreditava que continuavam atrativas em termos fundamentais. A carteira tinha grande exposição a Portugal e, em certo sentido, era semelhante à composição do PSI 20. E, efetivamente, materializou-se esse receio do investidor, porque em agosto do ano passado, com as questões da China, das bolsas, a bolha também que se via lá na altura, houve quedas muito substanciais nos índices mundiais e o PSI 20 não passou ileso a essa tendência. Como o investidor queria proteger as suas ações nacionais e não se desfazer delas, procurou um instrumento financeiro que fizesse sentido para esta cobertura e o mais adequado que encontrou foi o CFD sobre o PSI 20, que na plataforma Big Global Trade está disponível com o nome Portugal 20. Este CFD segue a cotação do índice no mercado à vista, por isso não vai haver nenhuma maturidade, ao contrário do que acontece com derivados como os futuros, como as opções, como os warrants, que a dada altura expiram e deixam de negociar. E aqui o que vamos utilizar é a abordagem neutra face ao mercado. Por isso, em termos de rácio de cobertura, fui ver qual é que era o valor atualizado da minha carteira de ações, eram os tais 31 mil euros, dividi pela cotação do índice na altura, 5.592 pontos, e fiquei então com um rácio de 5,54, porque eu arredondei as unidades, porque não consigo comprar 5 índices e meio, por isso arredondei para cima para 6 índices. A margem que a plataforma me cativou foi 3.415 euros. Atenção que aqui a margem é apenas a garantia que a plataforma requer para esta posição estar aberta. O custo que eu tive aqui foi o spread inicial, por isso a diferença entre o preço de compra e o preço de venda é de 25 pontos, que para este volume dos 6 índices equivale a 150 euros. A partir daí não tenho mais nenhum tipo de comissão, porque mesmo que feche a posição já não vou ter nenhum tipo de custo de transação. Acresce apenas custos de financiamento por ter tido esta posição aberta durante vários dias. Aquilo que aconteceu em agosto do ano passado é que o PSI 20 resvalou 11% em 6 dias e aqui consegui ter uma variação positiva no meu CFD, na cobertura. Retirei o meu spread inicial, retirei os juros diários para os 6 dias durante os quais eu decidi ter a cobertura aberta e consegui ter então um saldo positivo na cobertura de 3.614 euros. Okay? Aqui a ideia não é puramente ganhar dinheiro com a queda, mas sim mitigar as perdas que eu estava a ter na minha carteira de títulos. Okay? Aqui a ideia é sempre essa, não é tomar mais risco. A dada altura, quando o mercado estabilizou, eventualmente isso aconteceu, larguei a posição que tinha em derivados, fechei a posição curta em CFDs e as ações que tinha continuava a tê-las e até, se quisesse, poderia reforçar a compra mais abaixo e baixar o meu preço médio de compra. Eventualmente poderia fazer isto. Por isso a lógica é esta que vamos tentar sempre seguir neste tipo de estratégia. O custo de financiamento, só para explicar como é que se calcula, por isso é o valor nominal que eu tenho, os tais 31 mil euros. Tenho que ver qual é que é o custo LIBOR, a taxa de referência no mercado interbancário para empréstimos de um dia para o outro. Subtraio 3% ao ano e divido pelos 360 dias. Assim vou saber quanto pago por cada dia para este volume, ok? Para este volume dos 31 mil euros.
Ok, avançar para outro exemplo também em Portugal, este para o BCP. Isto é um investidor que só tem mesmo ações do BCP em carteira, que valem neste momento apenas 10.000 euros. Ele está preocupado com a desvalorização do título, devido a problemas específicos ao banco, ao contexto internacional, à situação da banca na Europa. Por isso ele decidiu vender CFDs sobre o BCP, porque não queria correr o risco de a ação cair mais e ele estar sempre a perder. Por isso, a curto prazo, decidiu abrir, e conseguimos ver aqui na janela de negociação, à direita, o valor nominal que ele escolheu foi precisamente 10.000 euros. O custo, consegue vê-lo novamente aqui, por isso a comissão serão 10,40 €, a comissão para iniciar a posição, e consegue também ver logo quanto é que vai pagar de juros por dia. Aqui foi novamente a abordagem de neutralizar o risco de mercado. Se a ação do BCP cair, isso efetivamente verificou-se, não é? Como podemos ver também pela cotação que estava na altura, quando elaborei este exemplo, 0,0401, efetivamente desvalorizou-se face a essa cotação do exemplo. Então eu ganhei na posição curta, colmatando as perdas nas ações que já tinha há mais algum tempo. Se pelo contrário a ação do BCP tivesse subido, eu perdia no CFD, mas estava a ganhar de forma equivalente nas ações físicas. Aqui um ponto importante é, ao implementar esta estratégia, e aqui o que fiz foi neutralizar o risco de mercado a 100%, okay? Não precisava de fazê-lo, podia ter feito a 50%, a 80%, a 30%, mas aqui decidi fazer a 100%. Aqui precisamos ter bem claro que eu estou a abdicar de parte do lucro nas ações, caso a desvalorização do BCP não se materialize. Okay? Por isso, estou a comprar segurança, mais previsibilidade na minha carteira, a reduzir risco, mas ao mesmo tempo tenho que estar disposto a abdicar de parte da valorização, caso a queda não se concretize. Ok, mais um exemplo, neste caso para mercado francês. Por isso é um investidor que tem várias empresas francesas em carteira, com um valor de 90.000 euros. Ele queria proteger-se de uma eventual correção em novembro e dezembro, sem ter de abdicar dos dividendos extraordinários que já tinham sido anunciados para dezembro. Ok, ele tem cerca de 5 nomes em carteira, como podem ver aqui por estes tópicos. Tinha 50.000 euros em Accor, 20.000 euros em Crédit Agricole, 10.000 euros em BNP Paribas, 5.000 euros em Kering e finalmente 5.000 euros em Peugeot. Foi buscar à internet, um portal financeiro, o beta de cada título e fez agora aquele cálculo que estávamos a tentar exemplificar há pouco. Por isso a Accor tem um peso de 55,5% na carteira toda. Ok, dividi os 50.000 euros pelos 90 da carteira na íntegra, multipliquei pelo beta da Accor e fiquei com este beta ponderado. Fiz o mesmo exercício para os outros 4 títulos e fiquei com a conclusão que a carteira tem, face ao índice CAC 40, um beta de 1,33. Ok, o que é que isso significa? A minha carteira, com aqueles nomes que tenho, varia mais do que o índice CAC 40. Okay? Por isso, por cada ponto percentual que o CAC varia, a minha carteira vai oscilar mais 33,3%, quer em alta, quer em baixa. Okay? É um risco acrescido que eu estou a tomar, também com o objetivo de ter uma rentabilidade superior ao índice. Este investidor preferiu fazer uma cobertura com futuros do CAC, poderia tê-lo feito com CFDs também, mas ele preferiu futuros. E o exemplo que vamos ver foi implementado na Big Power Trade. O valor atual da carteira sabemos qual é, dividimos pela cotação do futuro vezes o multiplicador, e este futuro tem também um multiplicador de 10 euros, por isso cada futuro equivale logo a 10 índices. Multipliquei pelo beta ponderado da carteira, que vimos há pouco, este 1,3338, e fiquei então a saber qual é que é o meu rácio de cobertura, é 2,4. Eu arredondei para baixo, neste caso 2 contratos futuros, a margem inicial é logo evidente na plataforma, 10.975 euros, isto para a posição ser aberta na plataforma, assim que for aceito, a margem requerida baixa para 8.780 euros, que é a chamada margem de manutenção. Em termos de comissionamento,
pago 19,80 € e a partir daí não tenho mais nenhum tipo de encargo, porque os futuros não têm custos de financiamento. Okay? Por isso, até à data de maturidade, e reparem como na altura, para este exemplo, escolhi uma maturidade em meados de dezembro. Porquê? Porque o objetivo dele era aproveitar os dividendos extraordinários que iriam ocorrer até final do ano. Até esta data ocorrer, eu não tenho nenhum tipo de custo de financiamento. Depois, quando encerrar esta posição em futuros, aí sim pago outra comissão. Mais um exemplo, este agora já no mercado norte-americano, a Apple, que é muito procurado pelos investidores, mesmo em Portugal, muita gente tem em carteira, e este investidor tinha ações da Apple que valiam 51 mil dólares. Ele queria proteger-se antes da apresentação de resultados trimestrais, porque a ação podia ser muito penalizada, e efetivamente isso confirmou-se no dia 21 de julho do ano passado. A Apple anunciou que as vendas do iPhone tinham atingido os 47 milhões e meio de unidades. Okay? Era um bom número, mas estava abaixo do consenso dos analistas. Por isso, depois do fecho de mercado, a ação chegou a cair mais de 7%, muito pessimismo. Quando abriu no dia seguinte, abriu a cair menos de 7%, mas ainda assim uma queda muito significativa para uma ação. Aqui o investidor decidiu neutralizar o beta, por isso ele foi ver, a Apple tinha um peso na altura de 12% no Nasdaq 100, no índice tecnológico, o beta era de 1,08, por isso sendo um componente muito importante do índice, o beta não era muito diferente, por isso é quase uma correlação perfeita de 1 para 1. E ele optou então por ajustar o valor nominal da cobertura a esse mesmo beta, que é ligeiramente superior a 1. Por isso foi ver quanto é que tinha ações a preço de mercado, dividiu pela cotação do índice spot do Nasdaq, aplicou o beta e ficou a saber que deveria negociar 11,9 índices do Nasdaq 100. Neste caso utiliza também a Big Power Trade, mas não o futuro, mas sim o CFD IB UST 100. Okay? Aqui uma característica importante que temos de ter em vista é que os CFDs são mais flexíveis em termos de volume, em termos de quantidades. Muito facilmente consigo parcializar os volumes. Nos futuros não, são medidas padronizadas, os contratos são standardizados pela Bolsa e eu não consigo nivelar nem adequar os volumes. Okay? Por isso, o DAX no futuro eu compro sempre múltiplos, ou compro ou vendo múltiplos de 25, um futuro são 25, dois são 50, três futuros já são 75 índices. Com o CFD sobre o DAX posso comprar 1, 19, 23, 54, consigo muito mais facilmente controlar as quantidades. Mais um exemplo, aliás ainda é o mesmo exemplo de Apple versus Nasdaq 100. Por isso tínhamos chegado aqui à conclusão que era preciso negociar 11,9 índices, arredondámos para 12, a margem requerida foi 2.385 dólares, a comissão 8 dólares e 41, tive aqui também um custo de financiamento por ser um CFD, o valor nominal vezes taxa de referência nos Estados Unidos, que é a Fed Funds Rate, menos 2,5% ao ano, e dividi pelos 360 dias do ano, dá um custo diário de 4 dólares 05. No dia seguinte, devido a este pessimismo gerado pela Apple, tivemos uma queda logo na abertura superior a 1%. Por isso, apesar da transação, dos custos de transação, apesar de ter sido uma proteção de curto prazo, foi bastante proveitosa para mim, porque aquilo que ganhei em termos de proteção foram logo 600 dólares, pagando as comissões mais o custo de financiamento por um dia, tive logo aqui um ganho de 579 dólares. Ou seja, aquilo que poderia ter perdido nas ações, recuperei na íntegra no CFD. Ok, avançar para mais um exemplo. Este caso, introduzir opções. Um investidor detém 200 ações da PepsiCo
com um preço médio de 95 dólares. E o objetivo deste investidor era proteger-se antes de a empresa apresentar resultados no dia 18 de abril. Este investidor, em vez de utilizar CFDs ou futuros, preferiu opções. Okay? Qual é que é a diferença? Se eu me cobrir com futuros e CFDs, a relação é sempre linear de 1 para 1. Okay? Aquilo que estou a perder nos títulos, estou a ganhar nos CFDs e futuros na mesma proporção. Isto assumindo que estou coberto a 100%. Com as opções é diferente. Okay? A única coisa que eu preciso de fazer é pagar à partida um prémio, que é muito semelhante a um prémio de um seguro normal, e a partir daí não preciso me preocupar nem com o stop loss, nem com a alavancagem, nem com o margin call. O prémio no fundo baliza logo o máximo que eu posso perder naquela posição. Okay? E o payoff, ou seja, a rentabilidade que a opção pode dar não é linear. O exemplo aqui de importância de nos protegermos antes de resultados trimestrais. Provavelmente ainda se recordam deste exemplo. Foi 4 de fevereiro deste ano. O LinkedIn, na altura, estava a apresentar resultados e as receitas e os lucros saíram os dois acima das expectativas. No entanto, as perspectivas para o ano inteiro de 2016 foram reduzidas consideravelmente. Não sei se recordam, mas a ação no dia seguinte teve aqui uma grande queda. Ok, uma desvalorização muito acentuada. Também por este motivo que muitos investidores preferem fechar posições a reduzir o risco antes de sair o relatório trimestral, outros preferem abrir uma cobertura. Mas voltando à Pepsi, então no dia 13 de abril o investidor comprou opções de venda sobre a PepsiCo para proteger a sua carteira de ações. Okay? Aqui uma opção de venda em inglês chama-se uma put. Para este caso específico é uma protective put. Porquê? Porque é uma opção que me protege. Cada opção é um lote que equivale a 100 títulos do ativo subjacente. Por isso, se antes estamos a falar que tínhamos 200 ações em carteira, faz sentido para mim negociar 2 opções. Na janela de negociação conseguem logo ver uma série de pormenores importantes sobre esta opção em específico. Conseguem ver que a liquidação é física, por isso há mesmo trocas de títulos, não é apenas uma liquidação financeira. O método de exercício é americano, por isso a opção pode ser exercida em qualquer momento até à maturidade. Okay? E eu aqui estava a comprar opções de venda para durar 9 dias. Em qualquer momento, se o preço da Pepsi na bolsa fosse inferior ao meu preço de exercício da opção, eu poderia exercer logo essa opção. Okay? Por oposição às opções de estilo europeu que eu só posso exercer no último dia, que é no dia do exercício. A comissão posso também ver aqui na rúbrica do custo, $12,08, e o prémio posso também consultá-lo, que é para o mercado, no fundo é o prémio que eu estou a pagar para ter este seguro do meu lado, onde se eu comprar esta put pago $8, se eu vender esta put a outro investidor recebo $2. Aqui não vamos entrar muito pelo lado da venda de opções, pelo menos para já. Eu quero mesmo que se foquem neste lado da direita, que é comprar para abrir uma opção de venda, que é uma put. Como a vida desta opção abrange a próxima apresentação de resultados, que já está calendarizada, o prémio cobrado já é superior na compra de proteção do que na venda de proteção. Por isso o mercado está sempre a ajustar estas expectativas. O mercado de opções é muito concorrencial, muito competitivo, há muitos participantes, por isso esse tipo de assimetrias, esse tipo de eventos que estão agendados são logo ajustados no preço das opções. Ok, no dia 1 de julho de 2016, o investidor decidiu, neste caso, vender opções. Okay? Este caso é diferente, não estou a comprar proteção, estou a fazer um exercício ligeiramente diferente, que é, eu já tenho títulos em carteira, neste caso tenho 800 ações da McDonald's, com um preço médio de $120, até a média destes títulos que fui comprando ao longo dos dias. E aqui eu estou já a pensar num objetivo de saída, que é mais ou menos
vender quando a carteira estiver nos 130 dólares de custo médio. E como eu tenho títulos do meu lado, eu decidi vender uma opção a outro investidor. Okay? E vendi essa opção de compra a outro investidor precisamente com o preço de exercício nos 130 dólares. O vencimento que pus foi para janeiro de 2017. Como eu estou a vender esse seguro a outro investidor, eu recebo o prémio. Okay? Aqui, em vez de pagar prémio, recebo prémio. E aqui consigo ver que, vendendo, do lado da esquerda, recebo 1.472 dólares. Okay? Isso é um montante que vem para o meu lado. Portanto, aqui o valor do prémio é muito superior ao do exemplo anterior, porque o fator de tempo é muito distinto. Portanto, aqui estamos a falar em 9 dias, agora estamos a falar em 198 dias. À medida que o tempo aumenta, maior é a possibilidade de a opção ficar positiva, né? Da opção ganhar valor. Por isso, eu, ao vender uma opção, outro investidor, recebo logo o prémio, tenho logo aqui rendimento que entra. Se durante a vida desta opção o preço da McDonald's estiver acima do preço do exercício, por isso acima dos 130 dólares, e a quem eu vendi a opção decidir exercer, e vou ter que lhe entregar os títulos, vou ficar com a valorização que eu já tinha, não é? Aqueles 10 pontos, aqueles 10 dólares, dos 120 para os 130, e recebo também o prémio da opção que recebi logo à cabeça. Se durante a vida da opção o preço da McDonald's nunca chegar a 130 dólares, a opção vai expirar sem valor. Em janeiro de 2017 a opção desaparece, expira sem nenhum valor, e eu vou ficar com o prémio que recebi logo na abertura desta posição. O único cenário aqui negativo que se coloca para o investidor é esta ação da McDonald's subir muito, e aí eu limitei os meus ganhos. Não é? Por isso eu ganhava aqueles 10 dólares, aqueles 10 dólares por cada título, dos 120 para os 130, aqui coloquei porcentagem, mas devia ser dólares por ação. Fico também sempre com o prémio. No entanto, como a ação subiu, imaginemos 15, 20, 25%, eu não estou a participar em toda a valorização do título. Por isso coloquei um cap. No fundo, limitei a minha possibilidade de ganho. Cobri o risco de queda, é um facto. Defini um teto, por isso um cap, um objetivo de ganho. No entanto, há sempre aqui o risco de eu não fazer parte de toda a rentabilidade que a McDonald's oferecia. Aquilo que também estava a fazer era logo a gerar um pouco mais de rendimento porque tinha os títulos comigo. Okay? No fundo é uma outra forma de olhar para o mercado de opções, outra forma de conciliar os dois instrumentos, neste caso ações com equity options, não de forma tão protetora como estávamos aqui a ver, e esta é muito utilizada, muito fácil de implementar. Esta aqui já exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de risco também. É preciso termos já parametrizado a possibilidade de vender opções a outros investidores, e por isso tem de nos solicitar, porque por defeito as contas da Big Global Trade só permitem comprar opções, quer de compra, quer de venda, mas é um exercício também que pode fazer sentido, sobretudo para quem tem carteiras de títulos, quem tem muitas ações, pode fazer sentido também pensar neste tipo de estratégia para obter mais rendimento, neste caso para receber prémio. Aqui em McDonald's estive a analisar o gráfico, parece estar a inverter, aqui também a tentar testar o limiar superior de uma cunha descendente. É uma ação com muita força e podemos também ir acompanhando, e aqui esta linha horizontal era o tal objetivo dos 130 dólares por ação. Por isso aqui algum tipo de análise que podemos fazer, análise gráfica, pontos onde nós achamos que o preço não vai tocar, esse tipo de exercício podemos depois aplicá-lo com a venda de opções. Ok, riscos. É uma questão também muito importante quando estamos a fazer negociação de ativos financeiros. O primeiro risco é aquele que julgo que devemos conhecer melhor, que é o basis risk. No fundo, há a possibilidade das variações de preço dos dois instrumentos, por isso o instrumento que eu tenho inicialmente, o título e o derivado que eu escolhi, não terem um comportamento diametralmente oposto. Okay? Por isso pode haver correlações imperfeitas entre os dois instrumentos, que vai gerar
ganhos ou então perdas em excesso. Okay? A não ser que eu esteja a fazer uma cobertura linear, como vimos naquele exemplo da Altri. Eu tinha títulos da Altri, shortei CFDs sobre a Altri. Aí, obviamente que é linear, mas se eu estiver a proteger Apple com o Nasdaq, a proteger Visa com o Dow Jones 30, esse tipo de proteções poderão não funcionar de forma esperada por nós. Por isso, ter ganhos ou perdas em excesso do que aquilo que nós esperávamos é um risco desta estratégia. Outro risco é sempre que eu estou a cobrir um ativo, eu já estou a aceitar de antemão que posso perder parte do lucro futuro. É um pouco aquilo que estávamos a ver neste último exemplo. Estava de certa forma a limitar os meus ganhos futuros, mas também para ter proteção tenho que pagar sempre por isso, não é? Acabo sempre por ter um custo. Outro risco, se eu estiver a transacionar futuros ou opções, há a possibilidade destes derivados expirarem antes do investidor querer desfazer a estratégia de hedging. Por isso, futuros, opções, warrants terminam sempre alguns no tempo. Os CFDs são uma boa alternativa para evitar esse risco. Porquê? Porque negociam continuamente, desde que eu tenha capital na conta suficiente para sustentar a posição, ela fica sempre aberta. Se o investidor não tiver margem suficiente para suportar as perdas, aí as posições e ativos alavancados serão encerrados automaticamente, por isso vão desfazer a minha estratégia de hedging, podia estar protegido e a dada altura posso perder essa proteção. Por isso diria que é também um risco a considerar, mas todos eles, eu diria que aquele que devemos ter mais em consideração é a possibilidade de o basis risk se materializar. Bem, muito obrigado por terem estado presentes neste webinar sobre hedging de ações. É um assunto que muitas pessoas nos têm vindo a inquirir, a interessar-se. Tem pessoas que têm aqui carteiras de títulos connosco, algumas carteiras muito grandes, e pode fazer sentido comprar proteção ou então vender opções a outros investidores. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, poderão sempre contactar-nos para o apoio ao cliente, poderão sempre entrar em contato connosco para também desenvolver melhor este tipo de estratégias.